dificuldade, que é sobre a posição relativa entre duas retas no plano. Vocês vão poder observar que não é um assunto difícil, só que tem pontos que eles devem ser analisados e o aluno tem que saber corretamente para poder fazer os exercícios que se pede, né? Aqui a gente tem alguns planos cartesianos. Nesses dois exemplos aqui de cima, nós temos exemplos de quê? De retas paralelas, não é isso? Essas retas, elas são, paralelas. E as retas paralelas, elas podem ser divididas de duas formas. Ou elas podem ser coincidentes, ou elas podem ser distintas. Como que eu diferencio uma de outra? A gente pode observar que distinta o nome já diz, né? São duas retas. Então aqui nós temos um exemplo da reta R e aqui nós temos um exemplo da reta S, né? E aqui a reta R, e dá para concluir que a reta S está aqui nesse mesmo espaço, né? Então fica R congruente a S. Nesse exemplo aqui de baixo, nós temos as retas concorrentes, que elas podem ser também de duas formas. Elas podem ser perpendiculares e não perpendiculares. Como que eu identifico também essas retas? As retas perpendiculares, geralmente elas têm um ângulo de 90 graus. Já as não perpendiculares, você pode observar que ela não tem um ângulo de 90 graus, aqui ela é mais fechadinha. Mas mesmo assim as duas são retas concorrentes. E nesse exemplo aqui, coincidentes, e nessa daqui, distintas, ok? Tem uma coisa também que a gente tem que saber para poder identificar a posição relativa das retas. Você tem que saber que para ela, principalmente se for aqui no caso das retas paralelas, toda vez que a reta que ela for paralela coincidente, ela vai ter que estar desse modo aqui, ó. MR tem que ser igual ao MS. E o NR, já vocês vão entender o que é isso, tem que ser igual ao NS. Isso quando ela for coincidente. Quando elas forem distintas, qual que é a diferença? O MR tem que ser igual ao MS, mas o NR, ele tem que ser diferente do NS, tá? Essas daqui, né, é o que tem que acontecer para que elas possam, você saber se a reta ela é coincidente ou se ela é distinta. Se as retas são coincidentes ou se elas são distintas. E a reta concorrente, você tem que também lembrar de uma coisa. Para elas serem perpendiculares, o MR vezes o MS, ele tem que dar sempre menos 1. Aí você vai saber que são retas perpendiculares. Se não são perpendiculares. E aí, para exemplificar melhor esse exercício, eu escolhi dois exercícios aqui para poder eu fazer uma explicação. Aí eu vou apagar aqui, porque o nosso espaço é pouco. E eu vou apagar para poder dar um espaço e poder entender melhor. Olha só, o primeiro exercício diz assim: determinar a posição da reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a 0 em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Primeira coisa que a gente tem que saber, olha só, vou pegar a equação aqui, ó, x mais 2y menos 6 igual a 0. Essa aqui é uma equação geral, né, que a gente encontra ela na geometria analítica, e através da equação geral a gente tem como encontrar a equação reduzida. E qual que é a equação reduzida? É sempre nós isolarmos o y, porque somente através da equação reduzida a gente vai conseguir achar o coeficiente angular
e o coeficiente linear. Então, vamos lá. Vai ficar 2y é igual menos x mais 6. Terminou? Não. Por quê? Porque a equação reduzida da reta, geralmente, ela vem nesse formato aqui, ó. Y é igual m mais n. Claro que esse sinal, né, pode variar. Ela pode ser menos ou pode ser mais. Mas a equação reduzida da reta, ele vem sempre nesse formato aqui. Então, aqui vamos lá. Y é igual menos meio de x mais 6. Ou seja, agora nós já encontramos a equação reduzida da reta. Essa aqui, ó. E através dessa equação reduzida, nós agora vamos achar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta R, né? Que é essa reta aqui, ó. Reta R, ok? Aqui, o coeficiente angular, que geralmente ele é demonstrado pela letra M, é sempre o número que vai acompanhar o x, ou seja, menos meio. E o coeficiente linear vai ser sempre o número real que está sozinho. Ele geralmente é representado pela letra N, mas pode variar, né? Alguns professores escolhem umas incógnitas diferentes, depende de cada um. Aí agora a gente vai achar a equação reduzida, o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta S. Tá aqui a reta S. Qual que é a reta S? 3x mais 6y menos 5 igual a zero. A mesma coisa, para nós acharmos o coeficiente angular e linear, nós vamos ter que transformar para a equação reduzida da reta. Então, vamos pegar o y, né, e isolar. Vai ficar 6y é igual menos 3x mais 5. Y é igual menos 3 sexto, não é isso? Tá aqui multiplicando, passa dividindo, mais 5. Terminou? Não. Por quê? Porque a gente pode fazer mais alguma coisa. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar, não é isso? O menos 3 sextos, não é isso? Então, vai ficar y é igual menos mais 5. Ou seja, encontramos novamente a equação reduzida da reta. Tá aqui, ó. Equação reduzida da reta. Agora, a gente já pode encontrar novamente o coeficiente angular e o coeficiente linear. Qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui? Menos meio. Qual o coeficiente linear? 5. Agora sim, nós podemos identificar qual que é a posição da reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a zero em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5 igual a zero. Por quê? Porque, segundo a regra, quando o coeficiente angular M, R, for igual ao coeficiente angular M, S, e o coeficiente linear NR for diferente do coeficiente linear NS, a gente vai saber que elas são o quê? Distintas. Por que distintas? Porque os seus coeficientes angulares, apesar que lineares são diferentes, olha, aqui é 6, aqui é 5. Apesar que o coeficiente angular delas são iguais, mas aqui é diferente. Então, elas não têm como ser coincidentes, porque para ser coincidente aqui teria que ser igual. Mas como são diferentes, aqui vai ser distintas. Então, nós já descobrimos, né, que a posição ela é distinta. Nesse caso aqui. Agora nós vamos para o segundo exercício que eu escolhi, que é esse aqui. Verificar se as retas são perpendiculares. Olha só.
Como que a gente vai verificar se as retas são perpendiculares? A mesma coisa. A gente pega aqui a reta R, 2x mais 3, y menos 6 igual a 0. Novamente, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou isolar o y para me achar a equação reduzida da reta. Vai ficar 3y é igual a menos 2x mais 6. Mais 6. Então, aqui a gente, né, fizemos a reta R. Agora, a gente vai achar a reta S. A reta S, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Novamente, vamos achar a equação reduzida agora da reta S. Vai ficar, isolamos o y, né? Menos 2y é igual a menos 3x, menos 3x, menos 1. Não é isso? É isso. Agora, terminou? Não. Como que vai ficar? Y é igual a menos 3x, menos 2, menos 1. Nós sabemos, né, que aqui dá positivo, né? Dois sinais negativos. Então, y é igual a 3 sobre 2. Opa, desculpa aqui. X menos 1. Então, essa aqui é a equação reduzida da reta S. Agora tá fácil, dá pra gente achar, né, a equação, o coeficiente angular dessa reta aqui, né, e o linear. Aqui, ó, o coeficiente angular vai ser, sempre o que acompanha o x, né, menos 2/3, não é isso? Menos 2/3. E o coeficiente angular linear vai ser 6. Nessa reta aqui, o coeficiente angular, sempre o número que acompanha o x, 3 sobre 2. O linear vai ser menos 1. Apesar que isso aqui não importa muito o linear, né? Por quê? Porque para a gente descobrir se essas duas retas, se elas são perpendiculares ou não, elas têm que ter esse formato aqui, ó. MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Então, nós vamos descobrir agora através desses dois coeficientes angulares que nós encontramos aqui, das duas retas. Nós vamos pegar menos 2/3 vezes 3 sobre 2 e nós vamos constatar o quê? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 3 vezes 2, 6. Ou seja, menos 1. Então, essas duas retas, elas são perpendiculares. Por quê? Porque ela se encaixou perfeitamente aqui nesse formato. O resultado deu menos 1. Então, você pode certificar que R é perpendicular a S. E assim nós concluímos esse vídeo.